Esse vídeo tá pesado. Essa seleção de livros não é tipo, nossa, eu fiquei triste. Triste eu fiquei com angústia do Graciliano Ramos, o vencedor estadual do Paulo Coelho, ensaio sobre a cegueira do José Saramago, Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Mas esses aqui me deixaram muito mal. Teve momentos em que eu tive que dar uma pausa na leitura para processar. E é tão pesado que eu quis fazer esse vídeo para trazer a consciência de vocês que leitura não é passiva. Ler não é só virar a página, ler é também se apropriar de uma realidade que faz a gente parar de idealizar o mundo. Ele não é como você gostaria, a vida não é justa. As pessoas desses livros poderiam ser eu ou você, mas que por circunstância, acaso ou sorte, não estamos aqui. Mas poderíamos estar sim. E eu não vou ficar deprimida sozinha, não. Me acolham aqui depois da vinheta e aproveita para já se inscrever no canal, que eu garanto que você nunca mais vai ler um livro como antes. Vou começar com o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Inclusive, quem está acompanhando essa série nova que saiu, esse documentário sobre a Boate Kiss, né, todo dia, à mesma noite, inclusive é baseado no livro da mesma autora, tá? Então, é um livro-reportagem, o Holocausto Brasileiro é um livro-reportagem sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que não foi o único a tratar seus pacientes de forma degradante, desumana e cruel. O de Barbacena se destacou por ser um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. Esse livro começou como uma reportagem para o jornal Tribuna de Minas e o que a autora encontrou foi tão pesado que virou livro. Ela teve contato com pacientes, sobreviventes, psiquiatras, né, funcionários e jornalistas e fotógrafos também do jornal O Cruzeiro. Os pacientes dormiam em camas de capim, a comida era pouca, as condições de higiene eram degradantes, havia entre eles ratos e baratas, a água era imprópria para consumo, os pacientes só possuíam uma roupa esfarrapada, passavam frio, era comum pacientes transitarem pelo hospital completamente nus. O hospital, obviamente, ele recebia um repasse de dinheiro do governo para manutenção, mas levando em consideração as condições, né, que esses pacientes ficavam, esse dinheiro era obviamente desviado, né? E tem uma estatística absurda aqui no livro de que 70% das pessoas internadas lá não sofriam de nenhuma doença mental. Muitos eram levados pelos motivos mais esdrúxulos. Em resumo, alguém que denuncia que a sociedade é um verniz social. Inclusive, a administração ganhava dinheiro extra vendendo cadáveres para universidades, órgãos e ossos. E existem documentos dessas vendas, né? Então, tem fotos desses documentos aqui no livro. E esse dinheiro não era revertido em melhorias para os pacientes. Portanto, algumas pessoas que eram consideradas indesejadas foram mandadas para lá. Existem vários motivos, mas eu vou citar apenas um para vocês terem um pouco mais de noção, que é o caso da Geralda Siqueira, que o patrão engravidou, né? Ele era um advogado influente e, para evitar um escândalo, mandou ela para o Colônia. O filho, João Bosco, nasceu lá, né? E 6 meses depois foram separados e só se encontraram 45 anos depois. A reforma psiquiátrica, ela visa a desinstitucionalização. Só para vocês entenderem esse fenômeno, eu vou apresentar rapidinho uma história na página 33. Eu vou contar a história do Antônio Gomes da Silva, tá? Fiz aqui algumas marcações. Esse aqui é a foto do Antônio. E quando se viu fora dos muros do hospital, não sabia como sobreviver sem amarras. A que horas as luzes se apagam por aqui? Ele perguntou na primeira noite liberto do cativeiro. Retirado do convívio social por quase meio século, ele jamais poderia imaginar que agora era dono do seu tempo e que tinha ele mesmo o poder de clarear ou escurecer o ambiente com um simples toque no interruptor. Além de nunca ter visto um apagador de luz, ser dono de si era uma novidade para quem viveu décadas na institucionalização. Também é com base nisso que a nossa lei penal
fala que as pessoas só ficam presas por no máximo 30 anos, justamente por causa desse fenômeno psicológico. Isso que eu acabei de descrever para vocês, né, que eu trouxe a história dele, isso se chama institucionalização. E uma última consideração sobre esse livro, né, o que remete o título, Holocausto Brasileiro, as condições eram análogas aos campos de concentração dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Mas diferente dos campos de concentração que duraram 5 anos aproximadamente, esse aqui durou quase 7 décadas e poderia ter durado mais se jornalistas que trabalhavam para o grande jornal, o Cruzeiro, na época era um grande jornal, não tivessem feito denúncias de forma recorrente através de fotos e reportagens do que acontecia lá. O próximo é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Ele foi publicado após a morte da autora e conta a história da Esther Greenwood, que por mérito ela ganha a oportunidade de um mês de estágio em Nova York com tudo pago, né? Em uma revista, e aí seria para trabalhar em uma revista feminina muito conceituada, e mesmo com essa grande conquista, ela está infeliz. Esther luta para manter a lucidez, para tentar achar otimismo, ela luta para encontrar a própria identidade, ela tem pensamentos constantes que flertam com a ideação suicida. Então tem várias passagens em que ela planeja o dia e como vai concretizar. E esses pensamentos vão ficando cada vez mais obsessivos e cada vez mais completos em relação à forma de concretização. Tudo isso enquanto tenta lidar com as pressões sociais e as expectativas da sociedade da época, né? E aí aqui a gente tem um recorte de como era ser mulher nos anos 50 e 60. Inclusive, esse livro é considerado um clássico da literatura feminista. Esse livro é um pedido de ajuda da Sylvia Plath. A autora foi diagnosticada com borderline e esse livro é como um recurso de uma válvula de escape que é para ela tentar se entender e de alguma forma desabafar. Aqui o sofrimento da protagonista Esther Greenwood não traz alento, não é bonito, é triste, é sobre vazio, é sobre falta de sentido, sobre angústia e seu estado mais bruto, sobre não saber ter autocontrole sobre as emoções, sobre intensidade em todos os sentimentos e emoções. Esse livro, né, ele é praticamente um diário indireto, é quase uma autobiografia e é um diário sobre um quadro clínico. A narrativa é uma mescla de qual posição profissional a protagonista está e em relação às suas competências e habilidades, com a posição a qual ela gostaria de estar e também em consonância a versão mais adaptada que ela gostaria de ser. Eu não vou explicar aqui o porquê as pessoas confundem o estado mental da autora, né, e também em consonância, né, com o da protagonista com depressão e bipolaridade, tá? Mas ela era borderline, o qual há episódios de depressão neste quadro clínico borderline. Então, a depressão é em decorrência do quadro clínico dela, que é o quadro clínico da autora e em consonância da protagonista, já que a protagonista, como eu falei para vocês no começo, esse livro é praticamente autobiográfico. Essa questão, as diferenças, eu explico melhor no vídeo que eu fiz sobre esse livro, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Borderline é uma estrutura psíquica, faz parte de uma base que sustenta todas as outras camadas da nossa personalidade. Portanto, dá para melhorar, mas não tem cura. Então, no borderline, a emoção está ali quase sempre suplantando a razão. E aí, na sua constante busca de sentido, né, a protagonista, ela tenta vislumbrar as possibilidades de casar ou ter filhos e em nenhum momento a imaginação dessa possibilidade lhe consegue trazer algo próximo de felicidade. Então ela não vislumbra nem o matrimônio, nem a maternagem, nem a realização profissional como uma forma de sanar a sensação de incompletude. Todos os personagens neste livro correspondem a alguém que foi muito próximo da autora na vida real. E ao ler esse livro, existe uma transferência, você se abate, você é invadido por uma tristeza, desesperança. As emoções que surgem no leitor ao ler uma obra
são uma comunicação direta com o estado mental do autor para o leitor. O desabafo aqui se camufla em forma de arte, a literária. E agora o que remete o nome, né? Inclusive, deixa eu pegar o livro de novo. O que remete o nome é um trecho extremamente significante para entender o título, é a relação com a mãe. Se estiver com essa versão do livro, esse diálogo está na página 266. Então a mãe fala: vamos continuar de onde paramos, Esther. Vamos fingir que tudo não passou de um sonho ruim. Aqui ela está se remetendo à primeira vez que ela foi internada, né? Que ela está saindo da instituição psiquiátrica. E aí a Esther, em pensamento, responde para a mãe. Ela está pensando aqui, né? Um sonho ruim. Para a pessoa dentro da redoma de vidro, vazia e imóvel, como um bebê morto, o mundo inteiro é um sonho ruim. Um sonho ruim. E eu lembrava de tudo. O próximo é O Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus. A autora, ela estudou até o 2º ano do ensino fundamental. Ela era catadora de papel. A temática da fome é central nesse livro. A Carolina teve 3 filhos. Esse livro é um diário escrito entre a década de 1955 e 1960, sobre a sua rotina na favela do Canidé. Ela morava em barracos de madeira, as condições básicas de sobrevivência são degradantes, não tem água potável ou saneamento básico. Esse livro é uma denúncia, mas ao meu ver, só no início, pelo modo de escrita mesmo, né, era apenas ali um desabafo, uma forma construtiva de fuga da realidade. Uma forma de entender essa realidade, entendam como fuga, no sentido de que ela vivia em condições degradantes e seu único lazer e modo de extrair algum prazer era escrever, nesse sentido que eu falo, tá? E o roteiro de escrita aqui das cartas dela é escrever basicamente sobre o dia a dia dela, sobre o que ela conhece, sobre como era morar ali na favela do Canidé. E eu não vejo inicialmente como algo pretensioso, mas ao longo do acúmulo de cartas, essa forma de usá-las como denúncia vai ganhando corpo e aí sim um objetivo mais pretensioso, que seria ser publicada. Outras características que se destacam na personalidade da Carolina são a sua capacidade de observação e a sua habilidade para escrever de forma clara e precisa. Ela escreve detalhadamente as condições precárias em que vivia, bem como as lutas diárias para sobreviver. E a sua escrita é poética, é emotiva, é sincera, tem algumas metáforas. Inclusive a fome, né, que é uma temática central aqui desse livro dela, acho que é uma das piores vivências que alguém pode passar, porque mexe com o nosso instinto básico, afeta a nossa capacidade de pensar em algo além de comida. Eu digo isso com respaldo no livro Em Busca de Sentido, né, e o Holocausto Brasileiro também, que eu trouxe para vocês. Chega a ser repulsivo, né, é difícil de continuar a leitura, é desagradável na mesma intensidade. Esse livro da Carolina é desagradável na mesma intensidade em que é vivo, que transmite o visceral, a força de usar a arte como denúncia, como algo que não é só propriedade intelectual, como algo que não é elitizado, como algo que é completamente humano. A arte, ela dá nome ao que não conseguimos nomear, dá sentido e pode ser, sim, instrumento de mudança. E o Audálio Dantas foi o jornalista responsável pela publicação do livro da Carolina, e uma das coisas que eu mais gosto nessa edição é que aparentemente é próxima da fidelidade e do modo como a Carolina escrevia, né? Então vou mostrar aqui para vocês como fica mais ou menos as cartas. Aqui, ó, essa daqui inclusive é a imagem da letra dela como era. Tem algumas palavras erradas, mas a grafia foi preservada, inclusive tem notas de rodapé, né? Porque tem algumas palavras que ela fala que a gente não consegue entender, e aí eles, dentro do contexto dela, explica, facilita um pouco a leitura. Então essa edição, ela aparentemente é mais próxima da fidelidade do modo como a Carolina escrevia. Portanto, a maior parte da grafia dela foi preservada, embora a editora tenha feito algumas revisões gramaticais para facilitar a compreensão do leitor. Aqui tem metáforas, tem palavras rebuscadas. Carolina é politizada. A maior parte do seu aprendizado veio de forma completamente autodidata. Ela se orgulha de ser negra,
se orgulha do seu cabelo, ela apenas quer sair da favela. O ambiente e as privações é algo que a machucam muito, né? E aqui, voltando ao que remete o nome, e eu vou usar as próprias palavras da autora, tá? Eu considero São Paulo assim: o palácio é a sala de visitas, a cidade é o jardim e a favela é onde jogam os lixos. Bom, agora vocês entenderam o título, né? A Cor Púrpura, da Alice Walker. O contexto histórico do livro é o começo do século XX e conta a história da Sally, que no início escreve cartas a Deus, depois de algum tempo a sua irmã Nettie. A realidade a qual Sally está inserida tem muita opressão racial, violência doméstica e racismo, o que gerou traumas que já têm indícios no começo da infância dela e ao longo do tempo afetaram a sua autoestima e a sua autoimagem. As relações com os principais homens da vida dela foram as piores possíveis, com seu padrasto, com seu marido e com o seu enteado, o que a tornaram alguém que tem comportamentos com o objetivo de evitar o máximo possível as agressões e punições. Portanto, Sally se defende o tempo todo. Daí ela é uma mulher resignada, pessimista e desesperançosa. Esse mundo hostil tem uma cara, a cara de homem. Sally tem uma defesa de distanciamento em relação aos homens. Ela chama o padrasto Alfonso de ele e Albert de senhor. Então, o Albert, ele estabelece uma relação de poder e coerção com a Sally e acaba por suprimir qualquer manifestação de sentimento e emoção dela. Ele é abusivo fisicamente, psicologicamente, ele não tem escrúpulos, não vê problemas em mentir ou manipular as pessoas para conseguir o que ele quer. O Arpo é o filho mais velho do Albert. Ele é impulsivo, ele luta, né, para encontrar a própria voz e identidade, mas assim, ele é um espelho de quem o pai é. E a Sofia é a primeira esposa do Arpo, e embora ele tente agir com ela da mesma forma que o pai Albert age com a Sally, Sofia não se deixa intimidar, ela não tem medo de se posicionar contra a opressão. E bem, a Sofia paga um preço muito alto pelo seu temperamento decidido, por não se diminuir frente a quem julga que ela tem menos valor por ser mulher e negra. Tiraram dela as coisas mais importantes da sua vida: sua liberdade, sua dignidade, sua voz, seus filhos. Sofia, durante boa parte desse livro, mesmo viva, ela vai morrendo aos poucos. Quando a Sally e a Shug conversaram pela primeira vez, a Shug disse que a Sally lembrava a mãe que estava embaixo do pé do pai. A Sally é forte, mas ela não sabe. Frequentemente, eu já trouxe isso em outros vídeos, né? Frequentemente temos uma imagem muito distorcida de nós mesmos, ou muito elevada, ou muito pessimista. Mas a Sally deixou que a sua força ficasse anestesiada. Uma prova da sua força é que, ainda adolescente, ela protegia a irmã Nettie da violência do próprio padrasto. Embora o amor da Shug pela Sally seja genuíno, isso não significa que em outros pontos do livro ela não questione esse amor. Isso não significa que ela não tenha diálogos internos em que se deprecia. A baixa autoestima vai caminhar com ela para sempre, e desconstruir esses padrões é árduo, uma desconstrução que se faz todos os dias. E dá para melhorar, sim, os padrões enraizados de pensamento, né? Embora padrões enraizados não mudem, é possível uma melhora significativa, sim, mas não existe a cura, né? E um ponto bem importante: quando lemos esse livro, tendemos a achar que a Sally e a Nettie são diferentes. Mas não. A Sally também é muito ligada à fé, assim como a Nettie. Sally tem uma personalidade propensa a ser atraída por perspectivas diferentes, assim como a Nettie. Sally gostava de estudar, mas não pôde continuar por causa do padrasto. E quem lê o livro vai entender. Então, apenas a Nettie conseguiu, né, continuar os estudos. E sabe qual a diferença entre a Sally e a Nettie? As oportunidades. No livro, elas
aparentemente são completamente diferentes. Mas se você analisar, elas são iguais em padrões e de personalidade, sim. Mas o acesso a oportunidades diferentes fez com que uma ficasse cada vez mais forte e a outra suplantasse a sua força em subserviência, né? E o que remete aqui o nome à cor púrpura, para a psicologia das cores, a cor púrpura ou roxa simboliza espiritualidade, libertação, e essa definição até combina com o contexto do livro, mas a escolha do título ela vai um pouco mais além, tem uma simbologia, toda uma metáfora, né? O púrpura é uma cor que não remete a sexo definido, raça ou ideologia, quase uma cor neutra, né? Não tem rosa para meninas, azul para meninos. Bom, no filme, quando a Célia alcança em vida o que achou que só alcançaria junto a Deus, ela está com um vestido púrpura. Inclusive, todo o quarto da Célia e todos os objetos ali que compõem o seu quarto são ou púrpura ou da cor amarela. 10 dias no hospício, da Niele Bly. O ano é 1887. Nelly, a autora, viveu uma época em que homens tinham melhores oportunidades para estudar e trabalhar. Uma mulher naquela época que almejava uma vida independente, sem a pretensão de se casar, encontrava muitos obstáculos. Depois de se candidatar a várias revistas, sem conseguir ser contratada, a revista New York W, gente, o W é uma palavra que eu não consigo ler direito aqui em inglês, a língua enrola, então não vou ler não, vai ficar New York W, tá? Propôs. Então vamos lá, na página 12, que eu vou ler para vocês o que eles propuseram. E se você fingisse estar louca para ganhar acesso a uma instituição psiquiátrica famosa por maltratar seus pacientes? Tá, vou fazer isso aí. Tal instituição foi o hospício de alienados de Blackwell Island. A ideia é que ela elaborasse um relato franco e direto sobre como eram tratados os pacientes e tudo o que acontecia internamente lá. Eu não vou dar detalhes sobre como ela conseguiu, mas vocês acham curioso, né, uma pergunta, que ela tenha conseguido enganar policiais e juízes e passar como demente na triagem inicial de 4 psiquiatras com facilidade? Vocês não acham nada de curioso assim, né? Nem passou assim. Então, pois é, porque eu achei. Eu fiquei me perguntando, mas o que aconteceu? O que acontece? Os psiquiatras são incompetentes? Não, eu tenho a resposta para vocês e não tem nada a ver com incompetência. Como eu estudei psicologia, eu consigo dizer o porquê ela conseguiu passar por desequilibrada sendo uma mulher sem nenhum tipo de transtorno mental, né? Então, naquela época, no contexto da época, não tinha exames laboratoriais, né, nem ressonâncias, etc. Então, para identificar em qual classe do DSM a pessoa se encaixava, consistia na época em fazer anamnese. Anamnese é um termo técnico para entrevista, né? E aí, na minha formação de psicologia, eu aprendi que não se deve fazer perguntas tendenciosas. As perguntas tendenciosas eram do tipo: a senhorita ouve vozes à noite? E, obviamente, ela vai confirmar, né, gente? E aí, no final, ele dá: foi o que pensei. Tá, gente, vocês perceberam aqui que nesse trechinho específico só reforça que esse médico de Blackwell Island, ele só queria acreditar na mentira que ele contou pra si, de que ele era bem competente? Pois é, mas para ficar mais claro para vocês, perguntas tendenciosas ou fechadas são do tipo: você está bem? Você induz a pessoa a dizer que sim. Uma análise, uma anamnese psiquiátrica ou psicóloga, de um psicólogo, não pode ter pergunta fechada ou pergunta tendenciosa. O mais correto é você perguntar à pessoa como você está. É uma pergunta aberta. E aqui, gente, é desse jeito aqui. Bom, e o que isso te diz, né? Como eu falei, que a psiquiatria é incompetente, pior que às vezes não, pior que não é. Mas tem hora que dá uma revolta assim que é. Né? Isso nos diz que ninguém a observou bem, que tanto faz, que naquela época as pessoas eram confinadas em instituições psiquiátricas por motivos pífios. Né? Quando ela chegou lá em Blackwell Island, o médico, ao atendê-la, começou a perguntar para a enfermeira quando era a folga dela, o que ela ia fazer, e eu tipo, oi? Ela disse que a cada uma pergunta do médico para ela, fazia 6 para a enfermeira. Isso já responde a vocês, porque depois ela
relata que até parou de atuar e agiu normalmente. A Nelly só precisou fingir demência para entrar. Depois que ela entrou, ela parou de atuar. E ele percebeu que haviam outras mulheres internadas que não sofriam de nenhum transtorno mental. A comida era pouca, ruim ou estava estragada. Os banhos eram em banheiras sem trocas de águas. Todas se secavam com a mesma toalha e tinham pacientes com feridas, né? Então as pacientes com feridas, as que não tinham feridas, tomavam banho tudo na mesma água, se enxugava todo mundo com a mesma roupa. As trocas de roupas eram uma vez por mês. E essa bênção, loucura, né, gente? Loucura era como elas eram tratadas pelas pessoas ditas normais. Vocês entenderam isso? Quando um paciente ele recebia visita, as enfermeiras trocavam a roupa desse paciente por uma nova. Nessa época estava fazendo um baita frio. As enfermeiras não eram amistosas, elas batiam nas pacientes se elas pedissem uma roupa extra. Várias agonizavam de frio. E eu achei curioso que há relatos extensos sobre as enfermeiras serem maldosas. Mas em contrapartida, contudo, todavia, né, não é mencionado esses maltratos por parte dos psiquiatras. Me parece que algumas partes do relato dela foram abafados, mas depois do que eu lhes contei sobre o Holocausto brasileiro, eu não acredito que a autora tenha aumentado alguma das partes violentas e desumanas nesse relato dela só para ganhar audiência, até porque esse hospital já era conhecido por maltratar de fato seus pacientes. Só foram omitidos aqui os psiquiatras. A autora cita em paralelo uma possível tragédia, né, que seria o seguinte: em caso de incêndio, para as pacientes fugirem seria impossível, né? E ela finaliza o raciocínio: se acontecesse horror, talvez haja uma mudança, né? Mas essa parte assim, eu achei legal, porque depois ela cita esse possível problema a um psiquiatra, né? E depois até oferece uma solução para ele, né? Então ela fala: ó, você pode instalar fechaduras que tranquem e destranquem todas as portas de uma única vez em caso de incêndio. Por fim, né, a Nelly concluiu que 2 meses em um lugar como aquele arruinaria mental e fisicamente qualquer pessoa, né? Não tinha ali os pacientes não tinham acesso a livros, não tinham acesso a notícias do mundo lá fora. E, enfim, o que remete ao título do livro, acho que, de certa forma, acabou ficando claro. Próximo livro é O Catador de Pipas. O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini. A história começa no início da década de 70, em Cabul, capital do Afeganistão. Acompanhamos a rotina dos meninos Amir e Hassan, que são amigos, né? No fim da década de 70, a União Soviética invade o Afeganistão. O pai e Amir fogem às pressas de Cabul e vão se refugiar na Califórnia. A narrativa é em primeira pessoa, então vemos a história contada pelos olhos de Amir. Amir pertence à etnia Pashtun, que por características físicas representa a elite do país. E ele luta para encontrar perdão e redenção após ter cometido uma atitude covarde em sua infância contra Hassan. Pertence à etnia Hazara, que dentro do contexto da história do Afeganistão é uma classe inferior. Então esse livro ele aborda temas como culpa, amizade, lealdade e a relação entre o Amir e o pai Baba. Todo o desenrolar da história nos mostra como escolhas individuais podem ter consequências duradouras. No final dos anos 80, a União Soviética se retirou e os afegãos começaram uma guerra entre si. No início dos anos 90, o grupo extremista islâmico Talibã invade Cabul e Amir descobre, que eu não vou falar como, que Hassan foi morto, mas que ele tem um filho. E aí ele volta lá para resgatar essa criança. Em vários personagens eu vi o medo guiar o comportamento deles, mas eu nunca vi em nenhum personagem literário a culpa guiar. E o mais impressionante, a herança de um traço sutil, a culpa do pai. Eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoiler, mas a culpa também motivou vários comportamentos altruístas do pai Baba. Ao longo da história, né, vemos como Amir luta para lidar com a culpa de ter traído o seu melhor amigo e irmão de criação, Hassan, e como ele tenta encontrar maneiras de se redimir.
Além disso, o livro também mostra como a vida no Afeganistão mudou drasticamente após o golpe de Estado da União Soviética e, posteriormente, a invasão do grupo extremista islâmico Talibã. Tem o filme desse livro que mostra, gente, e é assim, é muito triste, é muito, muito desolador. Se vocês que se interessarem por assistir o filme, O Caçador de Pipas, eu recomendo fortemente. E o título remete, né, a uma brincadeira que marca o início de uma tragédia e depois uma redenção. O próximo livro é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor ele foi um neuropsiquiatra judeu que foi preso em um campo de concentração nazista. Depois de sair, ele fundou a Escola de Logoterapia e Análise Existencial. O livro ele mescla as bases da sua teoria com fundamentos do que presenciou frente à experiência mais extrema de privação e opressão que um ser humano pode passar. Gente, eu já vi pessoas dizerem que se sentiram leves ao ler esse livro. E eu me pergunto se sou eu que estou muito fora da casa. Porque embora eu tenha aprendido lições, eu vou te falar. Se alguém me dissesse que para eu pagar esse preço aqui, para aprender essas lições, eu não ia topar pagar esse preço, não. A verdade é que aprendemos, ou achamos que aprendemos lições, às custas do sofrimento do outro. Isso mente. O livro, né? Vou ficar mais calma aqui. O livro, ele descreve a experiência do autor como prisioneiro em campos de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E como ele usou a sua força interna para manter ali a sanidade mental e encontrar significado em meio a tamanha dor e sofrimento. A obra é considerada uma das mais importantes do século XX sobre a psicologia da sobrevivência e significado do sentido da vida humana. Ele argumenta que a busca por um sentido na vida é uma necessidade básica e que a falta de sentido pode levar a conflitos emocionais. Então, esse livro é considerado um marco na psicologia da sobrevivência e na psicologia existencial. E ele enfatiza, o autor Viktor, ele enfatiza muito a importância da liberdade interior, a capacidade de encontrar significado e propósito mesmo em situações desesperançosas. Ele também menciona que a capacidade de encontrar significado e propósito é uma das principais fontes de resiliência e capacidade de sobrevivência. A obra descreve a dor e o sofrimento que os prisioneiros enfrentaram, como muitos lutaram para encontrar significado e propósito em meio a condições desumanas, né? Então, tinham muitos que rezavam, muitos que se apegavam à fé. Ele também fala sobre algumas pessoas que no auge do desespero cometeram suicídio. Ele descreve momentos em que eles trabalhavam com roupas esfarrapadas em pleno inverno rigoroso, né? Todos ali estavam extremamente magros e desnutridos. O Viktor, inclusive, menciona que estava dormindo e um companheiro perto dele estava fazendo alguns barulhos durante a noite e ele supôs que o homem estava tendo um pesadelo. E aí ele pensou em acordar o companheiro, mas ele desistiu, porque nem o pior pesadelo conseguiria ser pior do que a realidade ao qual estavam sendo forçados a viver. Bom, e aí esse livro, ele aborda questões psicológicas, emocionais, relacionadas à sobrevivência, luta contra a desesperança e a depressão. É um livro triste na maior parte dos momentos. O autor usa a própria experiência para oferecer uma perspectiva sobre a natureza humana e a capacidade de superar as adversidades. Logo, a logoterapia é uma abordagem terapêutica que busca ajudar as pessoas a encontrar um sentido e propósito na vida, com o objetivo de melhorar a sua saúde mental e emocional. A logoterapia se concentra na identificação dos valores e metas do indivíduo. Franklin argumenta que a busca por significado é o principal motivador humano e a busca por significado pode ser usada como uma fonte de força e resiliência para superar qualquer tipo de dificuldade. E aqui o que remete, né? O título Em Busca de Sentido. Acredito que quem foi paciente dele, né, buscar esse sentido é o foco central da análise dele. E outra coisa que confere ao Viktor a autoridade no assunto foi a sua experiência. A escolha do título vai no encontro e no anseio que invade e está inserida na consciência ou inconsciência coletiva, né?
Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da sua vida? Independente da quantidade de tempo que você dedicou a si para se fazer essa pergunta, acredito que a grande maioria das pessoas já o fez. O Victor parte do princípio de que não somos exatamente seres determinados, mas com o poder da decisão você é resultado das suas escolhas. Embora ele reconheça que não somos totalmente livres, porque temos condições biológicas, sociológicas e psicológicas que são fatores muito fortes na nossa concepção. Portanto, liberdade é uma ilusão. O próximo é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Como nenhum personagem é alfabetizado, o autor usa o estilo discurso indireto, livre na terceira pessoa, porque nenhum personagem conseguiria narrar essa história, né? Os personagens têm um modo de se comunicar extremamente limitado. Eu tive acesso à educação e nunca me faltou o básico. Mas eu lendo esse livro, eu pensei, né, nessa questão de discursos de positividade tóxicas e eu fiquei me perguntando, será que alguém como o Fabiano, que sempre foi punido por falar, se eu falar para ele se esforçar mais, tentar mais, ler mais, será que ele vai conseguir? Será que eu posso falar para pessoas que vivem em condições de exploração e que não têm ao menos o básico, comida, moradia, segurança, vestimenta, que se ele se esforçar, ele pode realizar todos os seus sonhos? Será que cabem essas palavras para essas pessoas? Esse livro fala de pessoas iguais a mim e a você. A diferença é que só tivemos a oportunidade de estudar. Fabiana e sua família somos nós em estado bruto. Os sonhos e desejos dos personagens aqui são tão básicos que para a maioria de nós é completamente concretizado. Mas para a realidade a qual foram submetidos, alcançá-los é quase uma doidice, nas palavras do Fabiano, né? Então vou citar aqui para vocês. Para assim, a Vitória, a mulher do Fabiano, ela sonhava com uma cama, né? Eles dormiam em camas de várias. O Fabiano sonhava em saber se expressar para assim conseguir ser respeitado. O menino mais novo, se possuísse um periquito, seria feliz, né? Acredito que ele se sentia solitário. E Baleia sonhava com preás gordos, ou seja, ela sonhava com comida, né? E o que remete aqui o nome do livro? O nome seco é trazido no sentido literal e figurado. Literal, no sentido em que Fabiano era de fato de poucas palavras, severo consigo e muito rude. No sentido figurado, né, é de que o humor dele estava vinculado às mudanças climáticas. Então, se chovia, ele tinha mais esperança. Se a seca chegasse, ele se consumia em ansiedade e angústia. No auge dessa angústia, o Fabiano se agarrava a esperanças frágeis. Frágeis no sentido de que o clima não está no nosso controle, né? Ele experimentava, ainda que não soubesse, uma ansiedade, uma sucessão de pensamentos negativos em relação ao futuro, e ainda que a seca ainda não estivesse chegado, ele experienciava antecipadamente a fome, a sede e o cansaço de ter que planejar uma nova partida. A família andava em círculo por muitos anos. Mas, no final, no capítulo final, me parece que o autor nos dá uma esperança de que essa próxima partida vai quebrar esse padrão. E olha, se o Graciliano estivesse vivo, eu já ia organizar logo um abaixo-assinado para ele fazer logo a parte 2 desse livro, porque eu fiquei curiosa, né? Mas, enfim, é isso. Esses foram, acho que são no total 9 livros. São 9 livros que me deixaram muito reflexiva, foi uma leitura mais pesada, tudo isso para mostrar que nós não somos passivos diante da leitura, existe uma comunicação que transpassa a consciência, o controle de nós para com o autor. Inclusive, também vou deixar fixado o link na descrição vou deixar na descrição o link para vocês adquirirem de forma gratuita o prólogo mais o primeiro capítulo do meu livro e vou deixar os links fixados no primeiro comentário também, tá? Já tem vídeo da Cor Púrpura, de Vidas Secas, o restante eu vou fazer e da Silvia Plath também tem resenha.
É isso. Obrigada por acompanhar o canal. Até o próximo vídeo.